Começamos a partir de agora o primeiro bloco do quadro Canal do Cidadão e quem estará respondendo as perguntas dos telespectadores é o superintendente do SAI, Silvio Brito, que já está aqui na bancada do Jornal do Meio-Dia para responder às inúmeras perguntas feitas pelos telespectadores. Afinal, muita gente está sem água, né, Silvio? Boa tarde, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade de estar presente aqui para a gente poder estar orientando e esclarecendo algumas dúvidas para a população. Então vamos às perguntas feitas pelos telespectadores. O José Antônio Lopes, do bairro Bom Jesus. José Antônio, muito obrigada pela sua participação. Ele fala o seguinte, que mora na Avenida 43, número é o 1543. Ele está 3 semanas sem água. Quando a água volta, não dá tempo de abastecer a caixa de tão rápido. Eles estão desesperados. Bom, na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, nós estamos operando com nossa capacidade de captação um pouco abaixo do normal devido ao rebaixamento do nível do Pitangueiras. E com isso a gente tem que colocar os poços também no sistema para poder estar atendendo a cidade toda. Na realidade não está faltando água, como ele disse aí há 3 semanas, e o que está ocorrendo é o seguinte, em alguns horários a gente tem uma diminuição da pressão na rede e nesses pontos mais altos da cidade, realmente ela fica com a pressão mais baixa e o volume de água que sai no cavalete ele é menor. Alguns problemas pontuais nessas pontas de rede a gente tem resolvido fazendo manobras para poder estar colocando água para não deixar faltar. Foi o que aconteceu inclusive aqui na TV hoje, né? Que a gente já foi lá, corrigiu a manobra, reforçou a pressão na rede aqui para poder estar atendendo essa região e não deixar faltar. O que a gente percebe então é que as pessoas estão falando assim, que não tem água na torneira. A água então ela é tão fraca, ela chega até o cavalete, mas ela não chega à torneira. Por isso que então no caso das casas a torneira está vazia. Sim. É que muitas ligações de tanque às vezes são diretas da rua. A água que está na caixa, você nem percebe se diminuiu a pressão na rede ou não. Quem não tem caixa d'água realmente vai sofrer mais, mas quem tem caixa vai estar com abastecimento normalizado. Isso aí realmente não é um problema que, para se resolver, em alguns casos, tem que ser mesmo a instalação do reservatório, da caixa. Na caixa. A Maria do Carmo, do bairro América. Maria do Carmo, muito obrigada pela sua participação. Ela fala o seguinte, que aqui na rua, no caso, na rua 48, entre as avenidas 7 e a avenida 9, eles estão também sem água há dias. Bom, é a mesma situação. Na América, aqui nessa região do Bom Jesus, do Barretos 2, que são os pontos mais altos da cidade, nos momentos em que a gente tem que fazer a recuperação dos reservatórios, para que nos momentos de pico, o consumo, que é muito elevado, ele tem o reforço da água reservada nas caixas, a gente tem que dividir essa água entre os reservatórios e as redes. E aí, nesses casos, os pontos de ponta de rede, os pontos mais altos da cidade, como ali no fundo da América, realmente a pressão cai bastante. Não chega a faltar totalmente, mas ela diminui sim a pressão até a gente conseguir normalizar o nível aí do Pitangueiras para a gente poder colocar em carga toda a nossa capacidade de captação e tratamento. A gente fez uma reportagem, o Marcos Diamantino fez uma reportagem ontem, a gente já até exibiu aqui na edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, mostrando o volume lá, o nível do Pitangueiras. Com a chuva que caiu sobre a cidade ontem, esse nível, ele subiu a cerca de 31 centímetros. Vocês já sentiram isso no abastecimento da cidade hoje? Na realidade, não foi essa chuva que fez com que aumentasse o nível do Pitangueiras. Nós estamos administrando aí as represas que tem acima aí no rio, para que a gente possa soltar a água dessas represas para que a gente vá mantendo esse nível. Nós temos o caso ali de um produtor que cria peixe e ele esvaziou a represa para poder retirar os peixes para poder entregar para o frigorífico. Então essa água ele soltou e isso contribuiu também para que aumentasse o nível. E essa água, a gente vai administrando isso para poder tentar manter, mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente solta a água de uma represa dessa, ela leva 2 dias para chegar aqui na captação, porque ela vai entrando nos canais, até ela chegar aqui, ela leva mais ou menos 2 dias. A gente tem feito um trabalho com as nossas equipes que estão rodando aí todas as represas, regulando a vazão delas para poder soltar mais água, para a gente poder manter o nível para poder estar abastecendo normalmente. A Célia, do Fortaleza. Célia, obrigada pela sua participação. Ela fala assim, ela pergunta, na verdade a pergunta é por que está faltando tanta água? E ela fala o seguinte, que tem fazendeiro, no caso produtor rural, acredito que, abrindo represas para consumo próprio, se é conhecimento da autarquia.
Na realidade, existem outras pessoas que já têm também outorga e que também podem retirar, têm o direito de retirar. O que está ocorrendo é que as pessoas que utilizam essa água estão em comum acordo com o SAI, diminuindo a captação deles por uma quantidade mínima, porque a água do rio não está sendo suficiente. Eles estão reduzindo, a gente pediu, eles estão reduzindo, a gente está controlando a água que está sendo jogada no sistema para frente do rio, e não existe assim nada irregular. É tudo regular, nós estamos fazendo acompanhamento, o DAE está junto fazendo acompanhamento e estão todos aí colaborando, porque nós temos, para vocês terem uma ideia, nós temos a outorga do Pitangueiras de 800 metros cúbicos por hora. Nós estamos captando só 600, estamos captando a menos porque não está tendo água suficiente no córrego. Nós temos que deixar passar uma quantidade de água também para o JBS, que tem outorga. Então, nós deixamos normalmente passar 300 mil litros para eles, que é a quantidade da outorga deles, e no momento nós estamos deixando passar só 100. Eles estão usando só 100 metros cúbicos da outorga que eles têm. Então, estão todos aí contribuindo para que possa utilizar todo mundo e que não tenha nenhum problema, nenhum impacto maior, nem econômico, nem no abastecimento. A gente tem que pensar aí como um todo. A preferência, claro, é sempre do abastecimento da cidade, e se for para parar e não der e tiver só para a cidade, aí vai usar só para a cidade. No caso, essas outorgas, então, nesse caso, as pessoas não teriam o direito de não tirar a água? Não, elas têm o direito de retirar a água, mas a preferência é para o abastecimento público. Então, a preferência é que a gente capte, o SAI capte, para poder jogar água no sistema. Nós estamos tentando administrar para que possa atender todo mundo sem ter nenhum problema maior aí. Mas se chegar numa situação muito crítica, que a água não for suficiente, só der para o abastecimento público, a preferência é do SAI. A Patrícia do Bom Jesus, ela fala o seguinte: aqui no bairro falta água todo dia. E outra situação que ela coloca aqui é que, outra dúvida no caso, é que o postinho do Pimenta tem ar-condicionado, mas não foi feita a instalação. Por quê? Bom, com relação à água, é isso que eu já comentei aqui. São alguns pontos aí mais altos que a pressão diminui e realmente tem esse impacto. Muitas vezes, nesse ponto mais alto, a água não chega na caixa, mas a gente tem tentado aí fazer manobras que isso não ocorra durante períodos muito longos. E com relação ao ar-condicionado do postinho, nós vamos encaminhar para a Secretaria da Saúde para que eles possam responder, afinal é da alçada de outra secretaria, mas vamos encaminhar, eles vão entrar em contato para poder esclarecer essa dúvida para vocês. Uma pergunta do Tuca, da padaria lá do Fortaleza. Tuca, muito obrigada pela sua participação. Ele sugere que o SAI faça a medição de 30 em 30 dias, pois os valores estão vindo diferentes a cada mês, segundo o Tuca, lá da padaria do Fortaleza. Bom, na realidade a gente faz essa medição a cada 30 dias, mas às vezes o pessoal não trabalha no domingo, e você não vai fazer essa leitura no domingo, pedir para a pessoa fazer hora extra, tirar o dia de descanso dele, então é feita a leitura na segunda. Então, normalmente você pode ter um desvio aí de padrão, de data, de um dia ou dois, mas você tem que lembrar também que é o seguinte, que se atrasar um dia ou dois na leitura nesse mês, o mês que vem vai ser feita na data certa e você vai ter uma leitura menor. Então isso é compensado de um mês para o outro e a diferença é bem pequena. O Jefferson, do bairro Santa Cecília. Jefferson, muito obrigado pela sua participação. Ele fala o seguinte, que Barretos falta fiscalização nos bairros de classe alta. É fácil ver nesses locais funcionários lavando calçada. Bom, o ano passado nós temos lá o relatório, as estatísticas, e os bairros que mais foram multados foram exatamente os bairros de classe mais alta. Às vezes a pessoa tem a impressão, porque ela vê quando ela passa por um bairro de classe mais alta e identificam uma situação dessa, mas na realidade os fiscais nossos estão atuando, e durante o período em que nós atuamos mais fortemente o ano passado, a quantidade de imóveis multados, a maior foi justamente nesses locais. Até uma outra pergunta aqui do Jefferson, ele dá uma sugestão, que o site teria que abrir um disque denúncia pela internet, via WhatsApp, a pessoa filma, tira foto do desperdício e envia para a autarquia. Aí uma sugestão do Jefferson. Bom, a gente agradece a sugestão. Eu gostaria até de esclarecer que nós temos um canal que é o nosso call center, que a pessoa pode ligar, e já foi bem utilizado. O ano passado
Na época em que estava a situação mais crítica, a população ajudou muito, porque quem estava colaborando, economizando, ela ficava revoltada com quem estava desperdiçando, lavando calçada. Então o pessoal estava ligando e ligam muito para poder avisar isso para a gente. Silvio, a gente vai para um rápido intervalo aí, a gente volta para o segundo bloco do quadro do Canal do Cidadão. Você pode participar, envie a sua pergunta, 3322-4111, 3043-3980 e 3043-5081. A gente volta em instantes.